E aí, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar sobre a timidez e a inibição na hora de falar inglês. É muito comum a pessoa até saber inglês, mas quando chega na hora H, a pessoa trava. Isso não somente no inglês, né? Então, vamos pensar um pouco na diferença entre a timidez e a inibição. O tímido, num termo geral, ele é o tempo todo assim. Ele é o tempo todo mais introvertido, seja socialmente, profissionalmente. Claro, se a pessoa tiver uma namorada, um amigo, uma pessoa mais próxima, mais íntima, aí até por uma questão normal, assim, de relação, a pessoa não vai se apresentar de uma maneira mais relaxadamente. Mas aí, em qualquer outra circunstância, a pessoa vai ficar mais tímida, mais fechada. Ainda que algumas pessoas parecem que são tímidas o tempo todo, né? São muito contidas, falam muito baixo, têm a voz trêmula, têm medo de falar, têm medo de se expor, até mesmo dentro da sua própria família, dentro de seus amigos. É uma pessoa muito quietinha, muito na dela. Isso aí pode ter várias causas. Pode ser uma causa que a família dela é assim. Os pais falam muito baixo, são muito nessa parte assim, são pouco comunicativos. E aí é muito comum a pessoa absorver esse tipo de personalidade. Ou então, também a pessoa que é criada com muita repressão, com muita crítica, ela tem muito medo de pôr para fora aquilo que ela fala. Claro que há exceções em vários casos, mas assim, num termo geral, a pessoa que é criada assim com muita repressão, ela vai ficando muito fechada e ela não consegue expor os seus sentimentos, falar verdadeiramente o que ela está sentindo. E aí ela se torna uma pessoa tímida. E agora é muito ruim, porque não existem muitas vantagens em ser tímido, porque você vai numa entrevista de emprego, você vai passar ali um momento muito tenso, porque você vai ter medo de crítica, você vai apresentar um trabalho na escola, na faculdade ou no trabalho. Se você passar na entrevista de emprego, você vai também ficar muito tímido. E aí é muito difícil, né? Na hora de falar inglês também exige uma atitude de você chegar lá e conseguir se comunicar bem. Em português é o mesmo. É o que eu falo. Se a pessoa é tímida e inibida em português, quando passar para o inglês a tendência é ficar ainda mais tímido e ainda mais inibido. Então é muito importante a gente pensar aqui o seguinte. Se você tem medo de falar inglês, você tem que tratar o medo de falar inglês. Você tem também que aprender inglês, sempre tem, mas principalmente trabalhar o medo de falar inglês. Isso é algo que o meu curso propicia. Eu não conheço muitos outros lugares onde você possa praticar essa parte de bloqueio, de timidez e inibição na hora de falar inglês. Isso é um trabalho que eu, particularmente, falando de como eu abordo isso, eu começo com isso no português, porque é o que eu falo, se a pessoa tem problemas de se comunicar, tem problemas de se expor em português, quando passar para o inglês a tendência é piorar. Então a gente começa fazendo esse trabalho no português, a pessoa ficar mais solta, mais relaxada, conseguir falar da vida pessoal, profissional, falar de várias coisas que ela sente da vida, né? Falar da vida, e falar de sexo, drogas, rock and roll, falar de tudo em português. E aí, depois vai passando para o inglês. Aí, até de uma forma, a pessoa já se sente mais aceita, mais tranquila. O sistema que eu tenho aqui no curso é uma espécie de clube, onde a pessoa entra e ela pratica a oratória com inglês. E aí tem toda uma questão aí de teatro, de pressão, onde eu vou pressionando o aluno, muito didaticamente, né, para a pessoa ir se soltando e ter uma alta performance em comunicação. Aí, se você se interessar pelo curso, os contatos estão aí embaixo. Me manda um e-mail, fala de onde você é, de qual cidade você é, qual o seu problema também na comunicação, que aí já facilita a nossa comunicação. Mas vamos lá. A diferença entre a timidez e a inibição é o seguinte: o tímido é num termo geral. A inibição, ela normalmente é uma coisa mais pontual. Então, por exemplo, eu já dei aula aí para atores, para gente que é professor de oratória, professor de teatro, atores, etc. Gente que tradicionalmente você não imaginaria que a pessoa é tímida. Mas muitas vezes acontece de ser. Existem pessoas que são muito falantes em português, mas quando vai pro inglês, tem uma inibição. É o que eu falo. A inibição, normalmente, ela é circunstancial. Ou seja, existem pontos, existem circunstâncias, lugares que a pessoa, né, lugares assim, circunstâncias, uma apresentação, uma palestra, falar em público, que naquele ponto a pessoa vai ficar inibida e vai ter dificuldade de se expressar o tão bem o quanto ela gostaria. Então, isso é um caso de inibição. Uma inibição muito comum que as pessoas têm é a inibição de falar em público.
é considerado aí que é um dos maiores medos da humanidade, é o medo de se expor e de falar em público. Até isso aqui, o vídeo que eu faço no YouTube, tem muita gente que quando você vai colocar uma câmera e fazer o vídeo, a pessoa fica assustadíssima. Eu já fiz alguns vídeos na rua, e aí quando eu vou procurar alguma pessoa para entrevistar, a pessoa até foge, corre e tudo, e eu nem cheguei a abordá-la. Então isso é um caso de inibição. Falar para a câmera, falar em público, subir num palco, uma situação ali onde a pessoa fique exposta, é muito comum ter essa inibição. E talvez, ironicamente, de repente a pessoa vai num bar com os amigos logo em seguida e vai falar, vai ser o centro das atenções até. Mas quando você coloca em cima de um palco, dá um microfone para ela, uma situação onde ela tenha que ali ter uma certa performance, eu diria, aí a pessoa fica inibida. O que é comum também. Isso só mostra que você é um ser humano, né? Eu, antes de dar aula, antes de entrar em aula de oratória, de teatro, fazer todo esse trabalho, e também ouvir, poxa, eu sou professor, não posso ser tímido, eu não posso me comunicar mal. Então, antes disso, eu também era muito tímido. E por isso que eu empatizo muito. Tem gente que não acredita que eu era tímido, mas é por isso que eu empatizo muito com os alunos, eu entendo muito bem o que a pessoa está passando quando ela apresenta essa timidez, quando ela apresenta essa inibição na hora de falar. E é muito interessante porque, como eu falei, às vezes a pessoa se comunica muito bem em português. Aí quando vai para o inglês, dá essa inibição e a pessoa trava. Uma coisa curiosa até é que às vezes bate uma frustração muito grande, porque em português a pessoa, vamos supor, o cara é chefe, é diretor de um departamento, é diretor de uma empresa. Então ele manda em português, ele comanda uma equipe. Aí quando chega no inglês, nada, porque ele não sabe falar o idioma ou fala muito mal. Então isso também é fruto de uma frustração muito grande. Aí a pessoa fica pensando, às vezes até inconscientemente, falando, caramba, eu me comunico tão bem em português, mas aí quando vou para o inglês, nada, zero. Né? Então fica aí essa nossa distinção entre timidez e inibição e saber também, pessoal, que é normal. Se você fica travado para falar inglês, isso é algo que você pode procurar ajuda, você pode procurar ajuda comigo e você também pode fazer um trabalho seguindo os meus vídeos aqui e de você ir lentamente se expondo àquele conteúdo. Principalmente o que eu falo de desempenho, principalmente falar. Chegar no estrangeiro, falar, fazer conferência por Skype, fazer apresentação. Ali a situação onde você puder falar em público, falar inglês e efetivamente falar, não somente receber. O nosso ensino tradicional é muito baseado em input, em receber. A gente recebe conhecimento, recebe áudio, vídeo o tempo todo. Mas são poucas as oportunidades, uma coisa que eu propicio aqui no curso, são poucas as oportunidades que a gente tem de colocar para fora e desempenhar aquilo que a gente treinou para fazer, né? Então, vamos pensar sobre isso, que é muito interessante, porque tem muita gente que procura aprender inglês, o que é legal. Aí você entra num cursinho, fica lá completando verbinho. Ok, guys, listen and repeat. Mas aí você está lá aprendendo uma gramática, um vocabulário, coisa que você for para os Estados Unidos, não é bem isso que você vai precisar. Você vai precisar falar inglês bem. Você não vai precisar ficar completando verbinho ou repetindo ali junto com o professor. Você vai precisar falar inglês bem, desenrolar bem, sem timidez, sem inibição, conseguir falar com segurança e chegar ao objetivo que você quer. Então, tem muita gente que procura esse caminho tradicional de ficar aprendendo, o que é importante, mas principalmente o que deve ser trabalhado, se esse é o seu caso, é trabalhar o medo de falar inglês. Isso aí, você tem que seguir um outro caminho, que é um caminho que o meu curso propicia, por exemplo, ou essa parte de você ter uma autodisciplina muito grande e de você ir se expondo e você ir conversando e procurar um gringo. Eu tenho um amigo meu que ele ia para a praia de Copacabana e ele ficava falando lá com os gringos. Ele era super cara de pau, né? Aí já faz parte da personalidade dele em português. Ele foi colocando isso em inglês. Aí ele ia para a praia de Copacabana, aí conhecia menina, saía, fazia amizade, tudo, e abordando as pessoas na rua. Então, se você tem essa cara de pau, você tem isso aí, é legal também. Aí você vai atrás e vai poder desenvolver também. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.